vinheta na tela e volto com a segunda parte. No final a gente volta para o chat, beleza? Vinheta na tela, voltamos então com a segunda parte. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juan de Molinari, professor de Clínica Médica aqui do Estratégia Med. Vou te acompanhar agora nas apostas das questões discursivas para a prova do Revalida INEP, no nosso segundo bloco, o bloco em que falaremos um pouco de pneumologia. Então vamos começar falando do derrame pleural, que é um tema que o INEP gosta, que sempre aparece na prova e que já constou em uma prova discursiva. Então a gente precisa revisar alguns conceitos do derrame pleural e eu tenho uma grande aposta sobre derrame pleural para a prova discursiva. Então vamos lembrar, o que é o derrame pleural? É um acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Então lá no espaço pleural a gente costuma ter um líquido que é quase virtual, ele quase não aparece, que serve para o deslizamento das pleuras, da pleura parietal e da pleura visceral. Quando há um acúmulo anormal de líquido nesse espaço, a gente está falando de um derrame pleural. O derrame pleural dá uma tríade clássica de sintomas, que envolve tosse seca, né? O paciente começa a tossir por irritação pleural, dispneia progressiva, porque à medida que o derrame cresce, a dispneia vai piorando, e dor torácica. É uma dor pleurítica, uma dor ventilatório dependente. O paciente puxa o ar e dói mais, né? Então, uma dor ventilatório dependente. No exame físico desses pacientes, olha, tem líquido onde era para ter ar. Então, o que a gente vai observar no exame físico desses pacientes? Primeiro, maciçez na percussão. Aquele som pulmonar, que é claro timpânico, vai ser um som maciço quando tem derrame pleural. Como não chega ar, né, lá onde tem líquido, a gente vai ter um murmúrio vesicular abolido. E o frêmito tóraco-vocal também vai estar abolido. Por quê? Porque não está chegando o ar que entra por aqui, eu falo 33, não chega lá na via aérea. Então acaba tendo aí um frêmito tóraco-vocal abolido. Então eu não vou sentir, né, a vibração do pulmão naquele lado que tem um derrame pleural. Como é que a gente faz o diagnóstico disso? A gente faz o diagnóstico principalmente pela radiografia de tórax, né, em que a gente vai verificar aqui o sinal do menisco ou parábola de Damoiseau, né? Pontos importantes aqui para a gente poder lembrar na hora da prova. Ver se tem velamento, ó, dos seios costofrênicos. O seio costofrênico costuma ter essa forma de ponta de lápis. Se ele está velado, deve ser um derrame pleural. Se ele está velado com essa parábola aqui nele, aí, meu filho, fechou, né? Derrame pleural. Outra imagem que pode nos ajudar é a radiografia em perfil, porque o seio costofrênico posterior é aquele que mais depende da gravidade, né? Então acaba que o derrame escorre para ele. Então a gente também consegue ver aqui o velamento do seio costofrênico posterior no derrame pleural. Uma incidência especial também que a gente faz no derrame pleural é a incidência de Laurel, que é a incidência lateral com raios horizontais, que é uma incidência que permite que a gente meça aqui o tamanho do derrame. E derrames que têm mais de 1 centímetro são puncionáveis. Dá para a gente tirar o líquido ali para poder avaliar esse paciente, tá? Agora, o que eu tenho de mais importante sobre derrame pleural na prova? É justamente isso, o produto da toracocentese. Então, fiz um diagnóstico de derrame pleural. Tirei o líquido, vou ter que analisar esse líquido. E aí, na hora de analisar o líquido, a gente vai dividir esse líquido em 2 grandes grupos, os exudatos e os transudatos. O que é um exudato? É um líquido inflamatório, a pleura está inflamada. Então ela produz muita proteína, muito LDH, pleura inflamada, tá? É um líquido rico em proteína, rico em LDH, pleura inflamada, tá bom? Como é que eu vou ver isso? Pelos critérios de Light. E o que é um transudato? Transudato é assim, transbordou líquido. O paciente está cheio de líquido, né? Ele está com a pressão hidrostática aumentada, ou ele está com a pressão coloidosmótica do plasma baixa. Ele vai acabar perdendo o líquido para o espaço pleural. Então extravasou o líquido. A pleura não está inflamada. Então não vou ter muita proteína e não vou ter muito LDH. Tem que lembrar desse conceito. Porque é assim que a gente diferencia transudato de exudato. Então vamos lembrar os critérios de Light, olho na tela comigo, ó. Então eu vou olhar para a proteína na pleura e para a proteína no soro, no sangue do paciente. Se eu tenho muita proteína na pleura desse paciente, o que isso significa? Se eu tenho muita proteína na pleura, no sangue, no líquido pleural do paciente, significa que eu estou falando aqui de um líquido inflamatório. Se eu tenho muito LDH nesse paciente, nesse líquido pleural do paciente,
significa que eu tenho um líquido inflamatório, tá bom? Então, pela relação da proteína do DLDH no líquido e no soro, eu consigo saber isso. Se a relação está maior do que meio, ou seja, para a quantidade de proteína no sangue, metade está lá no líquido pleural, mais da metade é exudato. Se para a quantidade de LDH no sangue do paciente, mais de 0,6 está no líquido pleural, eu tenho um exudato. Ou então, se o LDH está tão alto que o valor dele absoluto ultrapassa 2/3 do valor de referência sérico, também estou diante de um exudato. O que é isso? Explica isso aqui melhor. Ó, então vamos lá. Eu dosei o LDH no líquido pleural, deu 240, tá? Aí eu ligo lá para o laboratório e falo assim, ô fulano, qual que é o valor de referência do LDH no sangue? Ah, é 300 aqui no laboratório, doutor. Beleza. Então deu 240. O valor de referência é 300, então deu mais do que 2/3, né? Então é exudato também, tá? Qualquer um dos três aqui serve. Se tiver um dos três alterado, é exudato. Acabou a conversa. Exudato, tá? E você tem que decorar isso. Então fica repetindo um mantra na sua cabeça assim, ó. Meia proteína 0,6 LDH. Meia proteína 0,6 LDH. Fica lá, ó, meditando. Meia proteína 0,6 LDH. Por quê? Tem que saber isso, não pode esquecer isso. Então tem que ficar repetindo isso. Aí você vai lembrar. O que é isso? Meia proteína 0,6 LDH. Quando tem mais do que isso no líquido pleural, é exudato. É isso que a gente tem que saber para a hora da prova, tá bom? E o que é exudato e transudato? Então vamos pensar, ó. Exudato é pleura inflamada. Transudato é transbordamento de líquido. Então, quando que transborda o líquido? Ou quando eu tenho uma pressão hidrostática alta, o paciente está inchado, anasarcado, ou quando eu tenho uma pressão coloide-osmótica no sangue baixa. Então, aquele sangue não está puxando o líquido, né? Está caindo lá para a pleura. Então, vem comigo. A principal causa de derrame pleural no mundo, insuficiência cardíaca. O paciente fica inchado, anasarcado, vai lá e tem extravasamento de líquido para o espaço pleural, geralmente é no lado direito ou bilateral, tá? Cirrose hepática, da hipoalbuminemia, diminui pressão coloide-osmótica do plasma. Síndrome nefrótica, o paciente fica anasarcado, inchado. Hipoalbuminemia, diminui pressão coloide-osmótica do plasma. Diálise, mixedema, obstrução de veia cava. Atelectasia, né? Atelectasia faz o derrame transudativo por outro motivo. Atelectasia colaba o alvéolo. Na hora de abrir a atelectasia, ela faz um ex-vácuum. O alvéolo faz assim, ó, e abre. Então ele puxa o líquido que está ao redor dele para dentro do alvéolo, né? Então por isso que o contrário também serve. Na hora que ele colapsa, o que acontece? Ele puxa o líquido que estava do lado de fora para o espaço pleural. E aí a gente vai ter um derrame pleural transudativo, tá? Agora, como exudato, o que a gente vai ter de derrame exudativo? Inflamação da pleura. Então se está infectado, está inflamado, né? Então tuberculose, derrame parapneumônico, derrame fúngico, tudo isso vai dar exudato. Neoplásico, né? Então está inflamado, tem metástase ali na pleura, está inflamado. Derrame induzido por drogas, né? Drogas que provocam inflamação das serosas. Hemotórax, né? Imagina, o sangue em contato com a pleura está inflamado. Quilotórax, né? Vou ter ali aumento de triglicerídeo em contato com a pleura. As colagenoses são doenças inflamatórias, né? Pancreatite, por que pancreatite dá derrame exudativo? Porque na pancreatite, aquele suco pancreático, quando ele encosta na pleura, meu amigo, inflama mesmo. Então, pancreatite é exudato, apesar de ser uma causa sistêmica. E o pós-infarto, porque eu posso ter ali uma extensão do infarto para a pleura, né, um infarto muito extenso. Eu posso ter também nesses pacientes aqui, ó, uma síndrome autoimune, que é a síndrome de Dressler, que é autoimune, é inflamação. Por isso que dá exudato, tá? Então, é importante lembrar das causas. Quando a gente vai analisar o líquido pleural, além de fazer os critérios de Light, a gente avalia outros critérios. Por exemplo, glicose. A glicose, por exemplo, se consome quando eu tenho um processo infeccioso. Um parapneumônico, por exemplo, consome glicose. O pH, a mesma coisa. O pH fica baixo, fica ácido em processo infeccioso, neoplasia. O ADA, o que é o ADA? É a adenosina deaminase. É um produto da degradação das purinas. O ADA aumenta muito na tuberculose. Então, viu ADA
lembra de tuberculose, tá? Quando o ADA está maior do que 40, é sugestivo de tuberculose. Quando maior do que 60, no Brasil, praticamente fecha o diagnóstico de tuberculose pleural. Lipídio, a gente olha para ver se é quilotórax, amilase para ver se é pancreatite, né? Hematócrito para ver se é hemotórax. A citologia também ajuda. É um derrame neutrofílico. Opa, deve ser parapneumônico. É um derrame linfocítico. Opa, deve ser tuberculose, né? Então, ajuda aí a citologia a gente poder definir a etiologia. E a microbiologia também, né? Então, tem lá na cultura uma bactéria, por exemplo. Pô, é empiema. Então, ajuda no diagnóstico. Agora, qual que é a minha aposta para a prova discursiva? Porque tem caído muito na múltipla escolha. Vai que eu acerto, né? É o parapneumônico. Parapneumônico tem que saber, tá? Então, olha só. O paciente está lá com pneumonia e derrame pleural. Pode ser um derrame parapneumônico. Tem que lembrar disso. Então, quando eu tenho um paciente com pneumonia e derrame pleural, quase sempre eu tenho que fazer toracocentese, tirar o líquido para analisar, tá? Por quê? Porque na pneumonia eu posso ter um derrame que ele é não complicado, não muda muita coisa. Mas eu posso ter um derrame parapneumônico complicado, isso faz com que a infecção seja mantida, e eu posso ter um empiema pleural, também faz com que a infecção seja mantida. Então eu preciso fazer toracocentese. O que a gente analisa nos derrames parapneumônicos? A gente vai analisar o aspecto do líquido, a característica e qual a conduta, né? Então vamos lá. Se o líquido é citrino, pode ser não complicado, tá? Se o líquido é turvo, já deve ser um derrame complicado. E se for pus, é empiema pleural o nome disso, tá? Agora, olhando aqui para outros parâmetros, né, laboratoriais. Quando eu tenho um pH maior que 7,2, um LDH menor do que 1000, então não está muito alto, e uma glicose maior do que 40, é um derrame não complicado. Tratamento do derrame parapneumônico não complicado. É só dar antibiótico e fazer toracocentese, tá? Antibiótico e toracocentese, beleza? Toracocentese diagnóstica, só para tirar o líquido ali para fazer diagnóstico. Se eu tenho um derrame complicado, o que é isso? pH baixo, DHL alto ou glicose baixa, menor do que 40. Se eu tenho um derrame complicado, além do antibiótico, eu vou ter que fazer drenagem de tórax, ó. Tem que passar um dreno de tórax no paciente. Derrame complicado não é só antibiótico que trata. E se eu tenho um empiema pleural, o que é empiema pleural? É pus no líquido, então é um complicado com pus, ou com bactéria, seja pelo grão ou pela cultura, isso chama empiema. Aí eu tenho que fazer também a drenagem do tórax. Em alguns pacientes, tem que fazer até intervenção cirúrgica nesse paciente, tá? Então, tem que saber isso aqui, isso tem caído no INEP, a gente tem que saber, tá? Olha uma questão que já caiu de derrame pleural. Paciente, 47 anos, etilista crônico, morador da periferia, apresenta emagrecimento, febre vespertina e tosse. Ele chegou no atendimento e notou-se que ele tinha baciloscopia positiva, então ele tinha um diagnóstico de tuberculose, tá? Mas ele perdeu o segmento, ou seja, ele não tratou. Tuberculose não tratada, né? Não tratada. Após o exame clínico, a médica solicita uma radiografia de tórax. Vamos dar uma olhada na radiografia? Olha o que a radiografia mostra pra gente. Tá esquisito esse derrame pleural, né? Meio esquisito. Cadê a parábola? Pois é, não tem. Tá vendo que tá reto isso aqui, ó? Tá reto, né? É por quê? Porque tem derrame pleural e pneumotórax, tá? Isso aqui é um hidropneumotórax, é um derrame pleural com pneumotórax. A gente pode ver aqui, ó, aqui a gente não vê muita trama vascular pulmonar, sinalizando que é um pneumotórax. Então isso é um hidropneumotórax. O ar aponta para baixo, tá? Aponta para baixo, hidropneumotórax. E aí vamos ver as perguntas, ó. Desculpa, esqueci de ver aqui uma coisa que é importante também. Nessa região a gente consegue ver também uma escavação, tá vendo? O paciente tinha tuberculose, tinha imagem também aí na radiografia. Então, bora seguir, ó, para frente, né? Descreva os achados da imagem. Então, tinha que descrever o hidropneumotórax e a escavação no ápice ali do pulmão direito. Defina a conduta diagnóstica. Qual que é a conduta diagnóstica? Toracocentese, né? Tem que fazer a toracocentese para analisar o líquido desse paciente, ver se é uma tuberculose pleural e drenagem de tórax. Tem que fazer drenagem de tórax. Por quê? Porque tem pneumotórax, ó. Então tem que drenar o tórax, né? Tem pneumotórax, tem que drenar o tórax, tá? Nem todo derrame pleural a gente deixa dreno,
mas quando tem pneumotórax, você sempre deixa dreno, né, para deixar o ar escapar ali do espaço pleural. Vamos conseguir, ó. Considerando que o paciente mora junto com uma esposa e filho de 17 anos que não apresentam queixas, tem vacinação com BCG, programe o segmento clínico. Então, são pacientes, são acompanhantes ali do paciente, né, que eles têm o quê? Exposição a paciente positivo para tuberculose. Então, todo paciente que é contactante de tuberculose, ele vai ganhar uma investigação de uma tuberculose também, tá? Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Consulta clínica, analisar se eles têm sintomas respiratórios crônicos, vamos analisar a radiografia dos dois, tanto do filho quanto da mãe, e vamos fazer uma prova tuberculínica, seja um PPD, se eles não tiverem, né, sintoma, se eles não tiverem evidências de tuberculose doença, a gente vai fazer neles a investigação de tuberculose latente com o PPD ou com o IGRA. Essa era a conduta, tá? O Interferon Gamma Release A6, né, que é o tipo IGRA de laboratório que vê no sangue, tá? Então, PPD e IGRA dos dois contactantes, radiografia e consulta clínica, é isso que tinha que fazer, beleza? Bora seguir então falando agora da asma brônquica. Diagnóstico importante, já caiu na prova prática, a gente precisa ficar ligado em asma brônquica. Só lembrando o conceito, né, a asma brônquica é uma doença inflamatória da via aérea, em que a gente tem como grande marcador a hiperresponsividade brônquica. Então, sobre a hiperresponsividade brônquica, é bom a gente lembrar que a via aérea inflama, desinflama, inflama, desinflama. Isso aí, ao longo do tempo, faz com que haja um remodelamento brônquico. Então, se a gente não trata a asma, aquela via que era hiperresponsiva, ela vai se tornar assim, ó, uma via obstrutiva, uma obstrução fixa. Então, a gente precisa intervir na asma brônquica. E como que a gente muda o inflama, desinflama da asma? É com corticoide inalatório. É a droga, né? É a droga que tem que usar para tratar a asma brônquica, tá? Importante a gente lembrar que o diagnóstico de asma ele é clínico, mas a espirometria nos ajuda. A espirometria não é obrigatória para fazer diagnóstico, mas ela sempre nos ajuda aqui na asma brônquica, tá? O que a espirometria costuma mostrar? Um distúrbio ventilatório obstrutivo. O que é isso? Relação VF1 sobre CVF menor do que 0,7, distúrbio ventilatório obstrutivo, com prova broncodilatadora positiva. O que é isso? É um aumento do VF1, quando usa broncodilatador, de 200 ml e 12%, tá bom? É assim que costuma vir a espirometria de quem tem asma brônquica. Mas eu posso ter uma espirometria normal, se o paciente estiver no período intercrise ou se for uma asma leve. Então a espirometria não é necessária para o diagnóstico, mas ajuda, tá? Como é que fica aí o quadro clínico dos pacientes com asma? São 4 sintomas principais: dispneia, opressão torácica, sibilância e tosse, tá? Esses são os sintomas cardinais da asma. E eu quero destacar um subtipo da asma que já apareceu na prova prática. Estou falando aqui da asma ocupacional. O que é a asma ocupacional? É uma asma relacionada ao trabalho. Ela pode ser de 2 tipos. Pode ser uma asma ocupacional mesmo, que é uma asma que surgiu durante o trabalho, ou pode ser uma asma agravada pelo trabalho. Então o paciente tinha asma, estava bem controlado, começou a trabalhar no outro lugar e agravou ali a doença de base dele, tá? Como é que a gente vai suspeitar disso na hora da prova? Seguinte, é um paciente asmático que apresenta sintoma principalmente no horário comercial, né, quando ele está trabalhando. Então é uma asma que melhora à noite ou melhora no final de semana. É uma asma relacionada ao trabalho. Essa asma relacionada ao trabalho pode ser devido aí a uma sensibilidade aumentada do paciente, né, induzida por sensibilidade, ou por irritantes, tá? Todos os dois aí constituem a asma ocupacional, tá bom? Sempre bom a gente lembrar que nesses casos de asma ocupacional, a gente pode usar do paciente fazer um peak flow no trabalho e fora do trabalho e ver uma grande diferença do fluxo, né, expiratório e constatar que ele piora no trabalho de fato. Então ele tem uma asma relacionada ao trabalho. O tratamento disso é afastar o paciente daquela função, afastar daquele ambiente, para que ele se recupere e para que ele não seja mais submetido àquele agente agressor que desencadeou ou piorou sua asma brônquica. Todo paciente com asma, na hora que a gente está analisando, a gente tem que ver se a asma está controlada. O tratamento da asma, ele é feito em steps.
em degraus, né? Então, chegou um paciente com asma, eu tenho que saber se a asma está controlada ou não, para saber se eu preciso otimizar o tratamento ou se eu posso até dar um passo atrás, né? Como é que a gente faz isso? Através do delícia. É do delícia que a gente vai saber se a asma do paciente está controlada ou não, tá? Então, toda vez chegou um paciente com asma para você, você vai falar assim, delícia, delícia, tá bom? Toda vez chegou um paciente com asma, delícia, tá bom? Tem que fazer o delícia. O que é o delícia? D, despertares noturnos, tá? Limitações de atividades. Então, despertar noturno, limitação de atividade, se o paciente tem no último mês, nas últimas 4 semanas, qualquer um desses, então ele teve despertar noturno, teve limitação de atividade, já é um sinal de mau controle da doença. E o se há sintomas diurnos e medicações de alívio, a gente vai analisar na última semana. O paciente que tem 3 ou mais sintomas diurnos, 3 ou mais usos de medicação de alívio na última semana, é um paciente que também tem sinais de mau controle. E a gente classifica da seguinte forma. Paciente que não tem nada do delícia, tem uma asma controlada. Paciente que tem 1 ou 2 do delícia, tem uma asma parcialmente controlada. E o paciente que tem 3 ou 4, tem uma asma não controlada, eu preciso melhorar o tratamento. O paciente que teve crise de asma no último mês, independentemente do delícia, é um paciente que tem uma asma não controlada, tá? Então é uma exceção ao delícia, aí a maioria dos pacientes chegam para você, você avalia o delícia dele para saber se a asma está controlada. Mas não confunda asma controlada com asma grave. Grave, eu estou falando de gravidade da doença. Controle, às vezes, é só uma má adesão terapêutica. Então, gravidade, a gente avalia pela etapa de tratamento que controlou a doença, tá? Então, olhando aqui, asma leve. O que é uma asma leve? É uma asma que controlou com 1 ou 2, né? Etapa 1 e 2 de tratamento. Asma moderada. É uma asma que controlou na etapa 3 ou 4 de tratamento. Tá? E asma grave é a asma que não controlou, que está na etapa 5. Então, gravidade da doença é qual etapa eu controlei a doença. Controle é algo que a gente avalia em toda consulta para otimizar ali o tratamento, ver se o paciente está usando o dispositivo de forma correta, se ele está tendo acesso ali a pelo de animal, poeira, alguma coisa que está não controlando a doença, tá bom? Agora vamos lembrar o tratamento da asma. O tratamento da asma a gente divide em via preferencial e em via alternativa. Qual dos dois você precisa saber? Os dois. Mas se tiver que escolher um, vai escolher a via preferencial do tratamento. Então vamos ver a via preferencial primeiro. Ó. Via preferencial é o seguinte, corticoide formoterol. Corticoide formoterol é a via preferencial. Formoterol, ele é um LABA, é um beta-agonista de ação longa. Mas o tempo de início de ação é curto, ele age rápido e dura muito tempo. Olha que beleza, que droga boa, né? Pois é, por isso que ele está na via preferencial. Então, via preferencial, corticoide mais formoterol. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, etapa 1 e 2, deixa só se necessário. Corticoide inalatório mais formoterol só se necessário. Agora, pensa comigo, se eu estou usando uma medicação se necessário, o paciente veio e falou, doutor, não controlei a doença. O que eu vou fazer? Deixar de manutenção. Né? É muito simples. Então, a etapa 3 é o quê? Pegar aquela droga que está só se necessário e deixar de manutenção. Corticoide inalatório mais formoterol de manutenção. Em dose baixa o corticoide. E aí eu preciso ampliar o tratamento. Eu vou passar para a dose média. É isso, vou pular para a dose média. Preciso ampliar ainda mais o tratamento. Aí eu posso passar para a dose alta, o corticoide, ou passar o tiotrópio. Posso aí referenciar esse paciente para serviços avançados de pneumologia para fazer fenotipagem, começar um anti-IgE, anti-L5, anti-L4. Então, tem várias drogas aí que eu posso usar na etapa 5, tá bom? Essa é a via preferencial do tratamento, corticoide formoterol. Lembra, etapa 1 e 2 se necessário, 3 manutenção, 4 dose média, 5 dose alta, fechou. Via preferencial. Agora vamos para a via alternativa, né? Dá uma olhada na via alternativa, ela é um pouquinho mais complicada. Então, na via alternativa, como alívio, a gente vai usar um broncodilatador de ação curta. Salbutamol, por exemplo. Broncodilatador de ação curta, tá? Um beta-agonista de ação curta. E aí, como é que fica a situação? O beta-agonista de ação curta não muda o curso da doença, não resolve o nosso problema.
Então, toda vez que a gente usa um beta-agonista de ação curta, a gente tem que usar corticóide inalatório junto, tá? Então, na via alternativa, eu vou usar um SABA se necessário, mas toda vez que eu usar o SABA, no step 1, eu vou usar um corticóide inalatório também, tá? Toda vez que usou o SABA, usa o corticóide inalatório junto, tá? E aí pode ser junto mesmo, no mesmo dispositivo, ou pode ser, aplica um, depois vai e aplica o outro, tá? O GINA 2023 deixa fazer dos dois jeitos. Etapa 2, o que eu faço? Aí eu vou deixar o corticoidezinho de manutenção, etapa 2. Etapa 3, eu vou associar um broncodilatador de longa ação de manutenção. É parecido com a etapa 3 do outro, só que aqui pode ser qualquer LABA, não precisa ser formoterol, pode ser o salmeterol, por exemplo. Etapa 4, eu vou aumentar a dose do corticóide inalatório para dose média barra alta, né? Média alta. E manter o LABA de manutenção. E na etapa 5 é a mesma coisa da via preferencial, não é diferente não, tá bom? Então é importante a gente relembrar isso, pode aparecer também nas questões discursivas. E agora, o último distúrbio ventilatório obstrutivo que a gente deve revisar é a doença pulmonar obstrutiva crônica, tema forte para a prova, a gente tem que lembrar. Então sempre importante revisarmos os conceitos, né? Que é uma doença prevenível, tratável, progressiva, secundária a uma inflamação reativa a agentes nocivos e que gera uma limitação persistente ao fluxo aéreo, tá bom? E é a terceira causa de óbito no mundo. Então vamos lá. Ela é prevenível, por quê? Porque na maioria dos casos o agente agressor é o cigarro, é o tabagismo. Se eu tiro o tabagismo, eu resolvo a doença. Ela é tratável, então a gente tem tratamento para DPOC, tem que lembrar do tratamento. Ela é progressiva, então se eu não faço intervenções, a doença vai progredindo, a qualidade de vida do paciente piora e ela pode levar ao óbito. E ela é reativa aí a agentes nocivos, a gente vai rever aqui os principais agentes nocivos relacionados à DPOC. E ela é caracterizada por uma limitação persistente ao fluxo aéreo. Então é aquele paciente que faz uma espirometria, tem lá um distúrbio ventilatório obstrutivo que não se resolve com o uso do broncodilatador em quase todo mundo. 90% da DPOC tem prova broncodilatadora negativa, mas nós temos aqui 10% que pode ter uma prova broncodilatadora positiva, tá bom? Quais são os agentes agressores, né, os fatores de risco? Então, o principal disparado, tabagismo, está presente em 90% dos pacientes com DPOC. Mas a gente tem que lembrar a exposição ocupacional, poluição, exposição à biomassa no Brasil, né, a queima de fogão a lenha aí pode gerar DPOC, fatores genéticos, né, que entra a deficiência da alfa-1 antitripsina, tá? É um fator genético que leva a DPOC, então jovens que tenham DPOC e não sejam tabagistas, a gente tem que lembrar da deficiência da alfa-1 antitripsina. A asma pode gerar DPOC e infecções de repetição, principalmente na infância, também podem gerar DPOC. Como que a gente vai suspeitar de DPOC? Por 3 pilares. Primeiro, sintoma. Então, o paciente que tem dispneia, tosse crônica e expectoração. Expectoração pode não estar presente em todos os pacientes, mas às vezes está presente. Então, dispneia, tosse crônica e expectoração. Associado a isso, esse paciente vai ter o quê? O fator de risco. Na prova do Revalida INEP, quase sempre é o tabagismo, tá? Tá lá uma alta carga tabágica do nosso paciente. E na DPOC, diferente na asma, a espirometria não é obrigatória. Na DPOC, a espirometria é obrigatória para diagnóstico. Então, a gente tem que ter uma espirometria mostrando uma relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor do que 0,7. Tem que olhar para isso aqui na hora da prova, tá? Isso pode cair numa discursiva. Qual parâmetro da espirometria indica DPOC? Relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor do que 0,7, tá bom? Então, a espirometria clássica da DPOC é essa, relação VF1 sobre CVF menor que 0,7, configurando um distúrbio ventilatório obstrutivo. Prova broncodilatadora negativa é o mais clássico, mas não é obrigatório. E o VF1, na DPOC, avalia a gravidade da doença. O que é o VF1? Volume expiratório final no primeiro segundo. Então, é o volume de ar que saiu do pulmão no primeiro segundo. Imagina uma via aérea obstruída, vai sair pouco ar. Sai nada de ar, né? Então, o VF1 cai muito na DPOC. E
a porcentagem do VF1 vai falar para a gente da gravidade da doença, tá? Classifica a gravidade da doença. Exames importantes, né? Radiografia de tórax pode estar normal na DPOC, mas ela pode mostrar para a gente sinais de hiperinsuflação pulmonar. Então eu posso ver aqui um aumento dos espaços intercostais, um diafragma retificado, coração em gota. Por que o coração parece uma gota? Porque o pulmão está muito grande. Então é sinal de hiperinsuflação pulmonar. Aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, aumento do recesso retroesternal. Então esse é ar, né? Aquele pulmão hiperinsuflado, tá bom? Então são sinais radiográficos clássicos da DPOC. Agora o que mais nos interessa? Classificar a doença agora. Então, para classificar a DPOC, a gente olha 3 parâmetros. Vamos olhar para o grau de obstrução ao fluxo aéreo, que é o quê? O VF1 pós-broncodilatador, tá? Vamos olhar para isso. Segundo parâmetro que a gente vai olhar, sintoma do paciente. Estou falando aqui de dispneia. E o terceiro parâmetro que a gente olha para classificar a DPOC, frequência de exacerbações e gravidade de exacerbações da doença, porque é a exacerbação que mata, né? Então tem que avaliar isso, tá bom? Como é que fica a classificação espirométrica, que é a classificação de gravidade? Seguinte, vamos lembrar aqui, ó, 30, 50, 80. 30, 50, 80. São os números que você precisa decorar de VF1. Por quê? Porque assim a gente divide a DPOC em 4 grupos. VF1 maior ou igual a 80% é leve. Sai quase todo o ar no primeiro segundo, né? 80%. Então é leve, é um GOLD 1. Entre 50 e 80 é moderado, ou GOLD 2. Entre 30 e 50, estou falando de um GOLD leve, ou 3. Ó, errei aqui. GOLD grave, ou 3, tá? E menor do que 30, eu estou falando de um GOLD muito grave, ou GOLD 4, tá? Porque, olha só, se só sai 30% no primeiro segundo, aquele pulmão está muito obstruído. Se sai 80%, ó o meu VF1 aqui, ó, saiu tudo no primeiro segundo, então não está nada obstruído, né? Não sou tabagista nem nada, não está nada obstruído. Então, o VF1 classifica a gravidade da doença, tá? Agora, quanto aos sintomas, sintoma eu estou falando de dispneia. Quanto aos sintomas, a gente vai avaliar aqui o grau de dispneia do paciente pela escala MRC, tá? E aí o seguinte, eu quero te dizer, a gente tem 5 níveis de MRC, mas a bem da verdade, na classificação de DPOC, a gente deve dividir o paciente só em 2 grupos, que são os sintomáticos e os assintomáticos. Não é em 4, 5 grupos, tá? Então como que eu divido isso? A partir do MRC 2. E que é o MRC 2? É o paciente que anda mais devagar do que uma pessoa da mesma idade. Daqui para baixo é só ladeira, tá? É paciente sintomático. Daqui para cá é assintomático. Então, o paciente que não consegue acompanhar uma pessoa da mesma idade, ele é sintomático. O paciente que só não consegue subir uma ladeira, uma escada, um esforço grande, ele é assintomático, tá bom? É assim que a gente vai classificar pelo sintoma. E quanto à frequência de exacerbações? Paciente exacerbador é aquele paciente que tem uma exacerbação grave no último ano ou 2 ou mais exacerbações leves a moderadas no último ano. Ele é exacerbador. E olha como que fica a classificação por sintoma do paciente, então. Todo paciente exacerbador é GOLD E, de exacerbador, GOLD E. Paciente que não tem sintoma e não exacerba é GOLD A. O paciente que tem sintoma, MRC maior ou igual a 2, mas não exacerba, é GOLD B. É assim que a gente classifica, ABE, tá? Classificação de sintomas. E a classificação espirométrica está aqui do lado de novo, tá? Então eu posso ser, por exemplo, um GOLD A2, B3, assim a gente pode classificar o paciente, tá bom? Agora, importante a gente poder observar o que isso gera no tratamento medicamentoso, tá? Então vem comigo aqui, ó. Como é que a gente trata o GOLD A? Quem que é o GOLD A? É o paciente que não tem sintoma e não exacerba. Deixa ele quieto na dele, ele não tem sintoma, não exacerba, deixa ele quieto. Então o que nós vamos dar para ele? Deixa um broncodilatador para ele, qualquer um, curta, longa ação, se necessário só, tá bom, tá? GOLD B
Gold B não, o Gold B tem sintoma, ele tem limitação da atividade no cotidiano. Então, o Gold B, eu preciso associar um LABA com um LAMA, tá? Posso usar assim um formoterol com tiotrópio, salmeterol com tiotrópio, vou usar um LABA e um LAMA. No Gold E, o que eu vou usar? Gold E é o exacerbador. Quem exacerba tem benefício de corticoide inalatório. Então, o Gold E, eu vou usar o LABA, mais o LAMA e mais o corticoide inalatório. Principalmente se ele tiver eosinófilo aumentado, maior do que 300 no sangue periférico. Então, assim fica o tratamento do Gold E, tá bom? Corticoide inalatório na DPOC não é tão bom quanto na asma. Serve nesse grupo. Gold E com aumento de eosinófilo no sangue periférico, tá? Agora, vamos lembrar quais são as terapias que mudam a mortalidade na DPOC, que de fato tem um impacto na doença, né? Então, vamos ver. 3 terapias clássicas. Cessar tabagismo, muda a mortalidade. Oxigênio domiciliar prolongado. E a cirurgia de redução volumétrica pulmonar para pacientes refratários. É uma cirurgia que tira áreas lá de enfisema e parênquima normal. E isso melhora prognóstico em pacientes refratários. E nós temos outras terapias que também foram aprovadas mais recentemente, como capazes aí de reduzir a mortalidade. Olha só, se eu fizer reabilitação pulmonar naquele paciente que está internado com DPOC, ou o paciente que acabou de ter alta pela DPOC, né, tem até aí 4 semanas de alta, a reabilitação muda a mortalidade. O BiPAP domiciliar muda a mortalidade naqueles pacientes com DPOC que não estão agudizados, mas que têm aumento do PCO2, são hipercapnicos. BiPAP muda a mortalidade. E no Gold E, com eosinófilo alto, eu tenho mudança de mortalidade na associação LABA mais LAMA mais corticoide inalatório, terapia tripla. Então olha que interessante, a terapia tripla muda a mortalidade no Gold E. É uma terapia que muda a mortalidade, terapia medicamentosa. Muito interessante, tá bom? Agora, o corticoide, como é que fica a história do corticoide? Eu falei, ele não é tão bom na DPOC quanto é na asma, mas ele tem indicação em alguns pacientes. Quais pacientes se beneficiam do corticoide? Aqueles pacientes que têm DPOC, mas parece asma. É DPOC, mas parece asma, sabe? Esses pacientes se beneficiam do corticoide. Então, olha só, a asma não exacerba, não é hiperresponsividade brônquica, não gera muita exacerbação. Então, a DPOC que tem muita exacerbação tem benefício de corticoide inalatório. A DPOC que tem eosinófilo alto parece asma, não parece? A asma que tem eosinófilo alto. Então, tem benefício de corticoide. E a DPOC que é associada, né, a um overlapping com asma, tem benefício do corticoide. E quem não tem benefício? Quem tem pneumonia de repetição, o corticoide pode piorar o quadro. Pacientes que têm eosinófilo muito baixo no sangue periférico, menor do que 100. E aqueles pacientes com histórico de tuberculose, histórico de micobacteriose, também não devem usar corticoide inalatório na DPOC, tá? Agora, para a gente finalizar, vamos só recordar quem tem indicação de oxigênio domiciliar prolongado na DPOC, pode cair numa discursiva, ó, dá um quadro clínico e pergunta quais condutas você deve tomar para redução de mortalidade. Você vai ter que saber se tem indicação de oxigênio ou não. Então, nós olhamos para a gasometria do paciente e vamos procurar 2 parâmetros, a PaO2 e a saturação de O2 na gasometria. Se a PaO2 estiver menor ou igual a 55, saturação de O2 menor ou igual a 88, o paciente tem indicação de O2. Ou se a PaO2 estiver entre 56 e 59, saturação de O2 de 89, o paciente pode ter indicação de O2 se ele tiver cor pulmonale, se ele tiver poliglobulia, hipertensão pulmonar, aí ele tem que ter outra coisa para indicar. Então, para a gente lembrar disso, vamos lembrar de um telefone, ó, que é o 5588-5989+. Lembra aqueles tempos que você decorava o telefone da namorada? Pois é, agora é a hora de decorar o telefone da DPOC, da oxigênio terapia na DPOC. Então, quem tem 5588, PO2 55, saturação de O2 menor ou igual a 88, tem indicação de O2. O paciente que tem PO2 de 59, saturação de O2 de 89, ele tem indicação de O2 se ele tiver mais alguma coisa. Mais o quê? Poliglobulia, hipertensão pulmonar ou cor pulmonale, tá bom? Então, quem precisa de O2 na DPOC? 5588
5989+. Ficou fácil. Pessoal, vou ficando por aqui então na nossa aula de apostas para as questões discursivas do Revalida INEP. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo no meu Instagram, o @prof. Juan Demolinari. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você lá. Forte abraço, bons estudos e até a próxima. Pessoal, estou de volta aqui para a gente poder trocar uma ideia, né? Deixa eu dar uma olhada no chat, ver se tem algumas questões. Enquanto isso, vou deixar aqui na tela a programação, ó. Dê uma olhada na programação do Estratégia Med nos eventos aí da reta final do Revalida INEP. Deixa eu dar uma olhada nas questões que o pessoal colocou no chat, ó. Vamos ver. Proteína ou albumina, estou vendo algumas questões aqui, ó. Proteína ou albumina, poderia ser um hemopneumotórax, tratamento de DPOC exacerbado. Beleza, vamos lá. Primeiro, proteína ou albumina? Proteína, tá? É proteína que a gente olha no critério de Light, né? A pergunta eu acho que era sobre isso, sobre o critério de Light, proteína, tá bom? Segundo, perguntou se poderia ser um hemopneumotórax. Poderia ser um hemopneumotórax, tá? É mais comum um hemopneumotórax no trauma. Ali era uma história de tuberculose. Então o paciente devia ter um derrame pleural, que era uma tuberculose pleural, e ele deve ter estourado uma cavitação e feito um pneumotórax. Então é improvável que fosse um hemopneumotórax, mas não dá para saber, só na hora que tira o líquido para a gente poder saber, tá bom? Não dá para saber se é hemopneumotórax ou hidropneumotórax só pela radiografia. Não dá para saber, tá bom? Hidropneumotórax é um termo mais genérico, tá? Que inclui o hemopneumotórax. Então fala hidropneumotórax, tá bom? É a mesma coisa, é um derrame pleural ou é um empiema? Pode ser empiema, mas eu só vou saber na hora que eu tirar o líquido, beleza? Perguntaram da exacerbação do DPOC. Então vamos lá, vou falar um pouquinho então de exacerbação do DPOC. O pessoal está animado na sexta-noite, né? Então vamos dar o bônus aqui da exacerbação da DPOC. Exacerbação do DPOC é o seguinte, o que é, né? É uma piora nos últimos 14 dias dos sintomas da DPOC. Geralmente essa piora envolve 3 sintomas cardinais: dispneia, aumento da expectoração e mudança do conteúdo da expectoração. Fica purulento o catarro, né? Então, isso é uma exacerbação aguda de DPOC. Como é que a gente trata a exacerbação aguda de DPOC? Ó, ABCD, abecedário, ABCD, tá? Então, o A de quê? Antibiótico terapia. A gente vai começar antibiótico em quem? Naqueles pacientes que tenham escarro purulento e mais um sintoma cardinal. Beleza, já vou dar antibiótico, tá? Pacientes que tenham sido submetidos à ventilação mecânica também devem aí receber antibiótico terapia, tá bom? A. Vamos para o B. B de quê? Broncodilatador. Então tem que broncodilatar, uma doença obstrutiva, né? Broncodilatador geralmente a gente usa de ação curta, né? Salbutamol, ipratrópio, nesses pacientes ali na emergência, tá bom? Seguindo, A, B, C de corticoide oral. Então é um outro pilar do tratamento da exacerbação da DPOC. Vamos usar prednisona, 40 miligramas por 5 dias, tá? Em quem que a gente vai usar isso? Em todo mundo que tem uma exacerbação de DPOC que não se resolveu só com o broncodilatador de ação curta. Então o paciente teve uma exacerbação, usou o broncodilatador, não resolveu, corticoide oral por 5 dias para esse paciente, tá bom? E o D de 2 níveis de pressão, que é o BiPAP. A gente vai usar o BiPAP naqueles pacientes que tenham acidose respiratória relacionada à exacerbação de DPOC. Nesse grupo reduz a mortalidade, tá bom? Hematócrito aumentado não entra na indicação de oxigênio domiciliar? Entra, é a poliglobulia. Na verdade, a gente vai olhar para a poliglobulia quando tiver naquele valor limítrofe, tá? Então, aqueles pacientes que tenham PaO2 entre 56 e 59, saturação de O2 de 89, o hematócrito aumentado, a poliglobulia, pode ser aí um critério para a gente poder indicar o O2, tá bom? Hematócrito maior que 55. Então, entra. Deixa eu ver... Professor, pode repetir o tratamento da DPOC A, B? Posso. E eu não vou colocar o slide na tela, porque agora vocês vão olhar só para mim, tá bom? Seguinte, Gold A. Quem que é o Gold A? É o paciente que está quieto na dele. Ele não exacerba e ele não tem sintoma. O que você vai dar para ele? Qualquer coisa. Vai dar um broncodilatador de curta ou longa ação, tá? Tratamento de DPOC é broncodilatador.
Então, vai deixar para ele lá um broncodilatador de curta ou de longação. Ó, toma essa bombinha de tiotrópio, usa se necessário. Toma essa bombinha de formoterol, usa se necessário. Ou de salbutamol, qualquer coisa serve. Ele não tem sintoma, não exacerba, tá bom, tá? O Gold B. Gold B é a associação de broncodilatadores. É um LABA mais um LAMA. Então ele tem sintoma, mas ele não exacerba. Eu tenho que deixar ele broncodilatado no dia a dia para ele não ter mais sintoma. Então eu vou usar um LABA mais um LAMA, um beta-agonista de longa ação mais um antimuscarínico de longa ação, tá bom? Então é isso. Gold B associa os dois. Show de bola, gente. Deixa eu ver. Quando usar sulfato de magnésio na asma? Asmei, né? Aquele cara é engraçado demais, né, que fala isso. Então tá bom, sulfato de magnésio na asma, tá? Sulfato de magnésio é para os pacientes refratários, geralmente na crise de asma, tá? A gente usa nos pacientes que têm hipoxemia persistente, então o paciente teve uma crise asmática, você fez o broncodilatador e não melhorou, e ele continua hipoxêmico, você pode usar sulfato de magnésio. Ou quando o paciente tem uma asma grave, tá? Aí você pode usar primeiro ipratrópio mais salbutamol e depois usar o sulfato de magnésio. Também dá para a gente usar sulfato de magnésio naqueles pacientes que têm uma asma muito grave, com VF1 menor do que 30%. Então o paciente tem uma asma muito grave e ele uma asma com forte fator obstrutivo, né? E aí esse paciente chegou lá, fez um peak flow, mostrou que está com um pico de fluxo menor do que 30%, você pode associar o sulfato de magnésio também. Então é para casos refratários de asma grave, tá bom? Principalmente na crise de asma. Quais são os parâmetros para drenar o derrame pleural? Então, derrame pleural tem uma regra, que não é absoluta, mas ela existe. Derrame pleural diagnosticado igual a derrame pleural puncionado, quase sempre, tá bom? Qual derrame pleural, em geral, a gente não punciona? Um derrame que seja muito pequeno, então uma lâmina menor do que 1 centímetro no laurel, ou um derrame que tenha uma causa presumida muito óbvia. Então eu tenho um paciente em edema agudo de pulmão porque ele tem insuficiência cardíaca, ele está todo congesto, e eu tenho um derramezinho pleural à direita. Eu preciso drenar isso? Não preciso. Isso é pela insuficiência cardíaca, tá? Eu vou drenar derrame pleural quando? Quando eu tenho uma repercussão clínica do derrame, então eu posso fazer uma toracocentese de alívio. O paciente está hipoxêmico com derrame volumoso. Eu posso fazer uma toracocentese de alívio. Ou diagnóstica, naqueles casos duvidosos, tá? Essa é a indicação. Deixa eu ver mais o que o pessoal está falando. Na urgência hipertensiva sem lesão de órgão-alvo, isso aí. Emergência com lesão de órgão-alvo. Paciente estágio 3 já seria uma urgência hipertensiva? Seria. O paciente está em estágio 3. Porque o estágio 3, gente, só uma coisa, ele não muda. Então você fez o diagnóstico de hipertensão. O paciente tinha pressão lá de 200 por 110. Naquele momento ele estava numa emergência hipertensiva. Mas ele tem o que? Uma hipertensão estágio 3 a partir dali. Sempre vai ser estágio 3. Entendeu? Então o paciente tinha 220 por 130. Ele estava em urgência hipertensiva. Perdão, urgência. Estava em urgência hipertensiva. Mas você tratou a pressão dele foi para 13 por 8. Ele continua tendo hipertensão estágio 3, tá? Então hipertensão estágio 3 vai acompanhar ele o resto da vida depois do diagnóstico, tá bom? Deu para entender? Prova 2020 tinha uma pergunta. Paciente com encefalopatia hipertensiva, confusão, cefaleia, maurose, PA 240 por 160, frequência cardíaca por 96. O gabarito indicou nicardipina e labedalol EV para redução da PA. Pode ser usado, tá? Emergência hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, tem que ser antihipertensivo venoso. Pode ser nicardipina e labedalol? Pode. Pode ser nitroprusiado de sódio? Pode. É até mais comum de ser usado, tá? Então, poderia ser usado outra droga, tá bom? Dava para entrar com recurso para expansão de gabarito, por exemplo, nessa questão, tá? Nitroprusiato a gente evita, perguntou, por que não nitroprusiato? Na encefalopatia hipertensiva não é contraindicado, não, é até usado, né? Bem indicado, tá bom? Agora, a gente evita o nitroprusiato quando, né, na emergência hipertensiva? Quando é infarto agudo do miocárdio. Porque o infarto, o nitroprusiato faz roubo coronariano, roubo de fluxo. Ele esvazia a coronária. Então, com isso, a gente pode piorar a angina do infarto, tá bom? Pessoal, antes da gente encerrar, eu ainda estou olhando o chat, tá? Não esquece de curtir o vídeo,
se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E também de me seguir lá no Instagram, né, no @prof.juandemolinari, tá bom? Tira um print, divulga aí nossa aula, né, aqui que a gente tá tendo aqui no YouTube. Amanhã a gente vai ter vários eventos, teremos a premonição amanhã, então não se esqueça de divulgar aí o nosso vídeo para que mais pessoas possam comparecer, tá bom? Premonição começa às 10 horas da manhã, eu espero que vocês estejam todos presentes lá, é um grande evento, né? Eu vou estar revisando pneumologia com vocês na premonição e vai ser sempre um grande prazer, né, a gente poder revisar isso com vocês. Pessoal, devido ao avançar da aula eu vou encerrando aqui. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram, tá bom? Manda uma mensagem no direct, vai ser o maior prazer aí a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Vou ficando por aqui, mas